Você chegou até aqui acreditando que a pergunta é uma só. Isso é real ou é uma simulação? E eu entendo, porque essa pergunta tem um sabor inebriante. Ela te dá um inimigo, te dá um enigma, um lado de fora para o qual você ainda não conseguiu ir. Ela te dá esperança. Mas hoje, nós não vamos alimentar essa esperança. Hoje, nós vamos fazer algo mais difícil. Nós vamos tocar no ponto onde a própria pergunta começa a falhar. Porque a simulação é uma ideia poderosa, mas ela ainda é uma ideia. E toda ideia, Neil, ainda é uma peça dentro da mesma máquina. A mente ama a hipótese da simulação por um motivo simples. Ela preserva o palco. Ela diz, tudo bem, isso aqui pode ser falso, mas existe um lugar verdadeiro por trás. E então a mente respira aliviada, porque ela ainda tem um chão, ainda tem um real para o qual escapar. A simulação é a última religião moderna. Mundo falso, sustentado por uma promessa de mundo verdadeiro. E é aí que mora o erro. Não o erro de investigar, não o erro de questionar. O erro é mais sutil. O erro é acreditar que a verdade precisa ser um lugar, que a verdade precisa estar em algum lado, que a verdade precisa ter um endereço. A mente funciona assim. Ela não suporta um real sem cenário. Se você tira o mundo físico, ela coloca um mundo digital. Se você tira o digital, ela coloca um multiverso. Se você tira o multiverso, ela coloca um campo quântico. Se você tira o campo, ela coloca a consciência, mas ainda como cenário, ainda como um lugar, ainda como um além. E o que eu quero te mostrar hoje é que, talvez, o além seja apenas mais uma tentativa de manter o palco em pé. Se você ainda precisa de um palco, você ainda não saiu do teatro. Você apenas trocou o cenário. E é por isso que este episódio se chama Além da Simulação. Não porque vamos encontrar o mundo escondido, mas porque vamos ultrapassar a necessidade de um mundo para que a verdade exista. Isso não é um convite à loucura. Não é uma fuga da realidade. Não é um romance espiritual. É uma observação simples, clínica e, por isso mesmo, perturbadora. Você pode pensar em simulação o dia inteiro. Pode ler teorias, ver filmes, discutir com amigos. Pode construir argumentos perfeitos. Mas repara no que acontece agora, enquanto você escuta isso. Há uma experiência. Há uma percepção. Há algo acontecendo. Antes da teoria, antes do conceito, antes do sim ou não, antes de você decidir se o mundo é verdadeiro, você já está experienciando. E essa experiência não depende do nome que você dá para o mundo. Você pode chamar de físico, chamar de digital, pode chamar de ilusão, pode chamar de sonho, mas a experiência continua acontecendo. E é aqui que a simulação começa a perder o trono. Porque a pergunta é: simulação? Assume uma coisa em silêncio. Assume que o essencial é o cenário. E não é. O essencial é o fato de que existe percepção. O essencial é o fato de que algo é visto. E se algo é visto, então existe um ver. E o ver não é o cenário. O ver não é o objeto. Não é a imagem. Não é o som. Não é o tempo. Não é o espaço. O ver é o que permite que qualquer coisa apareça. A simulação é uma história sobre o aparecer, mas ela não toca o que torna o aparecer possível. E você sabe disso em um lugar onde não há argumento. Você sabe disso quando um silêncio cai e por um segundo você não tem nome para o que está acontecendo. Sabe disso quando uma imagem perde autoridade e você sente que algo aqui é mais antigo que qualquer explicação. Você sabe disso quando você encara a própria experiência e percebe que ela não precisa ser compreendida para ser real. A mente sempre quer uma resposta, mas a consciência não precisa. Ela apenas é. E aqui entra a primeira rachadura final.
Se você encontrar uma prova absoluta de que vive numa simulação, o que muda? Muita gente responde: tudo. Mas eu te digo, pode não mudar nada. Porque a mente pegaria essa prova e transformaria em mais um piso. Ela diria: agora eu sei onde estou. Agora eu entendo o jogo. Agora eu tenho uma explicação. E pronto. A simulação viraria mais um modo de dormir, só que mais inteligente. Uma dormência com vocabulário. É por isso que, para alguns, a ideia de simulação não desperta. Ela apenas substitui uma crença por outra. O mundo não precisa ser verdadeiro. Precisa que você ainda esteja preso à necessidade de certeza. O sistema não tem problema em você ser brilhante. Ele só não quer que você seja livre. Ele não precisa te impedir de pensar. Ele só precisa garantir que o pensamento seja o seu novo cativeiro. Então hoje nós vamos fazer o movimento que o sistema mais odeia. Nós vamos soltar o palco. Nós vamos olhar para a necessidade de um fora e ver que essa necessidade é um instinto do mesmo programa. A mente não suporta ficar sem chão. Ela prefere um inferno definido a um vazio sem nome. Por isso, quando o mundo físico começa a parecer inconfiável, ela não para. Ela constrói um além. Ela cria um outro nível, um servidor oculto, uma sala de controle, um arquiteto, uma base, uma origem. Qualquer coisa que salve a continuidade, porque a continuidade é a droga mais antiga do cérebro. Você foi treinado a chamar continuidade de realidade, a chamar estabilidade de verdade. Mas verdade não é estabilidade. Verdade é aquilo que não precisa ser sustentado por história. E aí nós chegamos ao ponto crítico. Um dia, você vai perceber que a simulação é uma pergunta feita pelo mesmo instrumento que ela tenta questionar. É como usar um espelho para caçar a própria mão. Você pode rodar em círculos. Você pode criar teorias. Você pode construir mapas. Mas, se o próprio mapa faz parte da mesma arquitetura, então você não saiu. Você só decorou a prisão. Decorar a prisão não é sair dela. Para quem decidiu investigar a arquitetura real do sistema, existe um material que vai além do que estamos falando aqui. Recomendo o livro Redes, Protocolo Invisível. Uma arquitetura das conexões que moldam sua vida para que você possa utilizá-las com consciência e estratégia. O link de acesso e o código promocional estão liberados na descrição. Além da simulação, começa quando você para de perguntar onde está o real e começa a observar o que em você precisa dessa pergunta. Porque o ponto não é o mundo. O ponto é a dependência da mente por um mundo que a segure. E essa dependência é o coração da ilusão. Neil, vamos fazer um experimento. Por um segundo, não tenta entender, não tenta concordar, apenas percebe. Há sons aqui, há silêncio entre os sons, há a sensação de estar aqui. Há uma presença que não precisa de nome. Agora me diz, essa presença depende de saber se o mundo é simulado? Não, ela acontece antes. E isso é o que o sistema não consegue controlar por completo, porque o sistema opera no nível da interpretação. Ele opera no nível do significado, no nível da história, no nível da identidade. Ele te manipula pelo que você pensa que as coisas são. Mas, quando você fica um instante antes do nome, o sistema perde tração. Não por ter sido derrotado, mas porque ele não encontra onde agarrar. A simulação precisa de um usuário, precisa de uma identidade, precisa de um eu que acredita que está dentro dela. E aqui
tudo começa a se desfazer em silêncio. Porque o eu que você pensa ser é parte do mesmo pacote de renderização. Ele é uma interface. Ele é uma legendagem da experiência. Um personagem que o sistema te ensinou a habitar para que você seja previsível. Mas quando você observa esse eu, em vez de ser arrastado por ele, a simulação começa a ficar pequena. Neo, não é sobre sair. É sobre parar de ser o personagem que precisa de fora. E isso não é uma frase bonita. É um movimento psicológico e existencial. Por isso ele assusta. Por isso a mente reage. Por isso, você vai sentir vontade de pegar isso e transformar em teoria. Você vai querer dizer: então tudo é consciência. Então existe um plano maior. Então, o espaço-tempo é ilusão. Então, há algo por trás. E talvez haja. Mas percebe o que a mente faz? Ela corre para construir outro palco. Porque ela tem pavor do que este episódio aponta. Um real que não é um lugar. Um real que não precisa de fora. Um real que não depende de cenário. Um real que é anterior à pergunta. E aqui eu vou te entregar uma frase que, se você entender, você não volta a dormir do mesmo jeito. Se a simulação aparece para você, então você não pode ser apenas a simulação. Você pode estar operando dentro dela, estar sendo filtrado por ela, pode estar sendo editado por ela. Mas se você a percebe, então há algo em você que não é reduzido a ela. E isso não é misticismo, é lógica direta da experiência. O mundo pode ser um sonho, mas quem percebe o sonho não é o personagem do sonho. E é aqui que o episódio fica mais silencioso, porque essa ideia não é para ser acreditada, é para ser observada. Você não precisa transformar isso em nova crença. Você precisa apenas notar o momento em que a crença começa. Notar a mente correndo para criar um além. Notar o impulso de fechar. Notar o corpo querendo segurança. E permanecer um segundo a mais no não fechado. É nesse segundo que você ultrapassa a simulação. Não porque você saiu de um lugar, mas porque você saiu do automatismo de interpretação. A simulação é feita de significados. E significados só existem quando você os alimenta com certeza. Sem certeza, o significado vira som, vira imagem, vira sensação, passa. E é por isso que o sistema teme o silêncio. Não o silêncio externo, o silêncio interno. O silêncio que não se transforma em narrativa. Porque quando não há narrativa, não há alguém para controlar. Você começa a ver que o mundo é uma entrega de dados. E a realidade é o que a mente faz com esses dados. E, mais fundo, você começa a ver que até a ideia de dados é uma interpretação. Porque você não tem acesso ao dado bruto como ele é. Você tem acesso ao que chega. E o que chega, já chega com formato. Já chega com contorno. Já chega com a cara de mundo. E então, a mente confunde. Formato, verdade, contorno, real, estabilidade, fundamento. Mas aqui, no ponto onde estamos, você começa a descobrir que o fundamento não precisa ter forma, não precisa se parecer com nada, não precisa ser algo. Ele pode ser o próprio fato de perceber. E nessa hora, muita gente se apavora. Porque a mente diz: então não há chão. Então tudo é incerto. Então eu não posso confiar em nada. E eu te digo: sim, você não pode confiar como antes. E é exatamente isso que liberta. Porque a prisão não era o mundo. A prisão
era a confiança automática. Era a certeza inconsciente. A prisão era o hábito de chamar o recorte de todo. Quando essa confiança cai, o sistema não explode. Ele enfraquece, perde volume, perde autoridade. E você continua vivendo, mas agora com uma folga interna. Um espaço entre o que aparece e o que você acredita que é. E nessa folga, você começa a entender o que, além da simulação, significa de verdade. Não é uma porta, é uma desidentificação. É quando você para de ser arrastado pelo que aparece e começa a perceber o aparecer. Neil, há um momento muito específico em que isso fica claro. É quando você olha para um objeto comum e por um segundo ele parece estranho. Não porque ele mudou, mas porque o nome não chegou, ou chegou atrasado. E nesse atraso, você vê a mente tentando colar a etiqueta, tentando restaurar a realidade, tentando dizer: isso é uma parede, isso é um chão, isso é normal. Mas antes do nome, o objeto é só a percepção. E a percepção, sem nome, é muito menos sólida do que você imagina. O mundo perde peso. E é aí que você entende. A simulação não é uma coisa lá fora. Ela é o nome que você dá para a solidez. Ela é o hábito de transformar percepção em certeza. Ela é a pressa em fechar a experiência em história. O sistema só precisa disso. Pressa. Por isso ele te enche de estímulos. Te enche de urgência. Te enche de significado pronto, para que você não fique tempo demais naquela folga perigosa, naquela pausa, naquele não saber. Porque o não saber é o princípio do real. Não o real como lugar, mas o real como ausência de ilusão. O real como a queda do excesso de significado. O real como presença antes da legendagem. E aqui, você pode perceber algo ainda mais profundo. A simulação depende de um você que se sente dentro, que se sente localizado, se sente definido, se sente separado. Mas quando você observa essa sensação de eu, ela começa a ficar transparente. Você percebe que o eu é um agrupamento de memória, hábito, sensação, narrativa. E quando isso fica visível, a simulação não tem mais onde encaixar você, porque ela precisa que você seja um personagem fixo. E você começa a ficar irreconhecível para o sistema. Não como rebelde, mas como presença. Neil, você não precisa de uma guerra para vencer a Matrix. Você precisa de um segundo a mais, antes de acreditar. Um segundo a mais, antes de reagir. Um segundo a mais, antes de fechar. Porque, nesse segundo, você ultrapassa o mecanismo. Não com força, com clareza. E quando a clareza acontece, ela não faz barulho. Ela não te dá uma nova identidade. Não te entrega um novo mundo. Ela apenas retira a autoridade do antigo. E isso é irreversível. Você não ganha respostas. Você perde certezas. E é por isso que eu te disse, lá no começo, que este episódio não alimenta esperança. Porque esperança é mais um além. E você não precisa de um além. Você precisa ver que o aqui nunca foi tão sólido quanto parecia. E que, ao mesmo tempo, há algo em você que não depende dessa solidez para existir. Você não precisa provar que o mundo é simulação. Você precisa observar o momento em que você acredita que ele é real e o momento em que você acredita que ele é simulado. Porque os dois são movimentos da mesma mente. Dois jeitos de manter o palco. Dois jeitos de preservar um chão. Mas quando você para e percebe antes do chão, você entende o que é ir além. Não além do mundo,
Além da necessidade de um mundo como fundamento, o sistema quer que você acredite em alguma coisa, qualquer coisa. Ele não se importa se você acredita em religião, em ciência, em simulação, em energia, em destino. Ele só precisa que você creia. Porque, quando você crê, você se entrega. Você fecha. Você para de ver. Mas quando você percebe, sem precisar crer, algo se descola. E esse descolamento é o início do fim da autoridade do sistema. O mundo continua. As telas continuam. Os estímulos continuam. A vida continua. Mas você não está mais totalmente dentro. Você está um passo atrás do significado. Um passo antes da história. Um passo antes da simulação. E é aqui que eu vou te deixar. Não com uma conclusão, porque não há o que concluir. Você não descobriu um segredo. Você não acessou outro plano. Você apenas percebeu que a mente precisa de plano para não encarar o fato mais simples. A experiência acontece antes da explicação. E quem percebe isso não volta a acreditar do mesmo jeito. Porque agora você entende. A simulação pode ser real. A simulação pode ser falsa. Mas isso já não é o centro. O centro é o que percebe. E quando você encontra o centro, o resto perde autoridade em silêncio.